Day Trade é um jogo e eu vou te mostrar e provar até o final desse vídeo, mas não se preocupa, isso não vai fazer com que você pense em desistir ou que não é uma coisa séria. Mas que ele pode ter uma interpretação diferente daquela que você já imaginou. Tem algumas notícias que todo ano circulam no mercado, nas principais plataformas de notícia do mercado financeiro, que é a seguinte: Wall Street contrata jogadores de pôquer, ou empresas, fundos, gestoras fazem seus traders jogarem tantas horas de pôquer por semana, ou que seja. Eu estou usando o pôquer de exemplo porque é um esporte que se associa ainda mais com o mercado financeiro. O esporte depende muito da sua interpretação, mas para muitas pessoas ele é considerado, obviamente, um jogo e para outras pessoas até mesmo um jogo de azar. Então, se ele é considerado um jogo de azar para algumas pessoas, por que que você consegue extrair algo de valor desses profissionais dentro do mercado financeiro? E é muito simples. Eu vou ao longo desse vídeo fazer algumas analogias utilizando o poker como referência, mas eu posso fazer algumas outras analogias com outros jogos similares que trazem essa conexão entre o day trade na bolsa de valores e negociar e jogar videogame, algum jogo eletrônico, algum jogo de cartas ou alguma outra brincadeira, entre muitas aspas, né? Vamos colocar assim. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo e vai me dar um feedback muito importante, já curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou no final do vídeo. Não adianta comentar nada agora que eu não falei nada ainda, mas já se inscreve no canal também, que a gente está crescendo rápido. Até mês passado eu estava com 2.000 e poucos inscritos. Já marcamos aí, última vez que eu olhei, 4.140 inscritos. Então vamos tentar bater essa meta aí para esse ano chegar em 10 mil inscritos. Mas vamos lá, presta atenção. Qual que é a relação? O que o day trader faz? Ele negocia na bolsa de valores comprando e vendendo alguns ativos. Que ativos? Dólar, índice, ações, juros futuro, boi, commodities, que seja, vários ativos negociados em bolsa de valores. Não vou tratar aqui sobre renda fixa, eu vou falar especificamente sobre valores imobiliários ou títulos ali negociados na bolsa de valores. Show. Essa pessoa que está negociando, ela tem uma preocupação única e exclusiva daquilo que ela controla, que eu já mencionei em vídeos anteriores. O que ela controla? O risco que ela corre. Somente. Ela não consegue controlar o que o mercado vai fazer depois que ela comprar ou vender. Isso é impossível de prever. Assim como o jogador de pôquer não consegue prever qual vai ser a próxima carta. Ele joga com as cartas que ele tem. Assim como você na bolsa de valores, você não sabe qual vai ser a próxima movimentação. Você joga com o que você tem. E o que geralmente você tem? As movimentações passadas, alguns dados de informação, seja de volume, de agressão, de médias, de desvio padrão, várias fórmulas matemáticas diferentes para tentar te mostrar a mesma coisa, que é qual tem a maior probabilidade de ser a próxima movimentação. Assim como o jogador de pôquer, ele sabe se ele está com dois e tem um outro dois na mesa, existe uma probabilidade não tão alta de vir um dois nas duas próximas cartas depois das três primeiras. Eu sabia tudo, eu já joguei, mas eu esqueci agora como que chama. River, Turner, não lembro. Mas tudo bem, não é o foco aqui, não é um vídeo sobre poker. Mas você consegue fazer essa analogia. Outro recurso que o trader tem, além das informações passadas de mercado que ele possui, é quanto de dinheiro ele tem para saber o quanto que ele vai poder, digamos assim, mostrar as cartas, né? Ou seja, tomar risco no mercado de forma mais concreta. E você consegue fazer várias outras analogias. Por exemplo, eu tomei uma posição e ela aparenta não estar mais caminhando conforme eu esperava. Eu preciso cortar esse risco. E não adianta todas as informações a meu favor estarem mostrando que eu estou em desvantagem no trade e eu adicionar risco. Adicionar, o que significa adicionar risco? Adicionar dinheiro.
comprar mais se estiver caindo, mas eu não estou falando que comprar mais quando cai é uma coisa ruim. Estou falando que, de acordo com as informações que você tem, essa operação que você entrou não parece ser uma operação boa. O que você faz? Você sai. Se o jogador de pôquer percebe que a mão não veio boa, o que ele faz? Ele sai antes de perder dinheiro. E aí, pô, ele pagou o risco, viu que não estava tão ruim assim, pagou o risco, vieram as 3 primeiras cartas. Realmente, está confirmado, não faz sentido. Ele toma essa pequena perda que era das primeiras apostas. Né? Eu estou fazendo uma analogia aqui, tá? Ele toma essa pequena perda, mas ele entende. Estatisticamente, não faz sentido eu seguir com essas cartas que eu tenho de acordo com o cenário que me foi apresentado. Então o trader ele precisa ter essa mesma frieza de analisar qual é as cartas que ele tem para jogar e qual é o cenário em que ele está inserido. Qual é a condição de mercado? Qual é a tendência de mercado? Quanto de risco vale a pena eu expor de acordo com o cenário que eu estou inserido? O jogador de pôquer ele ainda consegue utilizar de alguns artifícios de blefe, que de certa forma não se encaixa muito com o day trader de varejo, que fica ali, nós, por exemplo, que negociamos da nossa casa, ali pelo celular às vezes, a gente está ali pequenininho, mas em um nível um pouco mais significativo, essa habilidade de blefar pode ser muito utilizado também como um artifício ali para negociação. Né? Mas não entra o caso de a gente querer se aprofundar nisso, mas existem várias características que se assemelham. E eu usei até agora a analogia com o poker, que é a que a gente tem mais próxima da nossa realidade dentro do mercado financeiro. Eu vou ao longo desse vídeo mostrar para vocês algumas pesquisas, algumas matérias de Wall Street, mostrando realmente que existe de fato isso. Eu não estou tirando da minha cabeça. Para eu ter chegado ao ponto de estar gravando esse vídeo aqui com você, é porque eu já li várias e várias dessas matérias, porque há um tempo atrás eu jogava mais poker. Não estou falando que para você ser um trader melhor você precisa jogar mais poker, mas eu digo isso porque gerava ali uma curiosidade da minha parte, porque eu já joguei uma época mais poker e eu também faço trade, sou day trader aí há mais de 10 anos, então despertou muita curiosidade quando eu comecei a perceber essa analogia. E aí entra um assunto que é o seguinte, isso é até algo um pouco mais recente. Eu estava até conversando com o Lucas Costa, né, o Costinha lá do BTG, um amigo querido, que é muito inteligente, lê muitos livros, e em um debate com ele uma vez, ele falou que existe um conceito, que se chama teoria dos jogos, e que é possível você aplicar isso dentro do mercado financeiro. Eu não consigo, nessa altura do campeonato, neste vídeo, ingressar numa explicação do zero ao avançado sobre a teoria dos jogos. Até porque ela não é uma teoria que foi feita focada no mercado financeiro. Mas você consegue e deve aplicar os conceitos dessa teoria no seu dia a dia na Bolsa de Valores. Mas depois que eu li a respeito e até conversei um pouco com ele sobre isso, reforçou ainda mais a minha visão de mercado de que eu não consigo prever qual vai ser a movimentação do mercado. Você pode comprar o mercado subir depois e você ter a rasa sensação de que você previu que iria acontecer. Mas a grande verdade é que ninguém consegue, a menos que você seja tão grande o suficiente para você ser quem vai provocar a movimentação no mercado. Digamos que você seja um grande banco e você vai comprar 500 mil contratos futuros e você sabe muito bem o que, você vai fazer com o mercado se você fizer isso. Então, esse é o único caso em que você consegue, de fato, prever o que vai acontecer, porque vai ser uma reação a uma ação sua. Mas, no caso geral, você, como operador de varejo, que não movimenta o mercado de extrema liquidez, você não consegue prever o que vai acontecer. E partindo dessa incerteza, você precisa ticar algumas opções. Se eu fizer isso, o que acontece? Se eu fizer aquilo, o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo agora geral aqui, não é para você entender que isso é uma estratégia, um setup. Mas digamos que eu opere com a média de 20 com a média de 50.
eu gosto de operar a favor da tendência e pela minha experiência olhando o mercado, quando ele pega uma tendência longa, essas duas médias estão apontadas para cima. Show? Só um exemplo. Então, eu não olho para o mercado e prevejo o que vai acontecer. Eu reajo ao cenário que está na minha frente, dentro daquilo que eu me sinto confortável. Qual é o cenário que eu acabei de falar que eu me sinto confortável? Duas médias 20 e 50 apontadas para cima, eu quero comprar. Apontadas para baixo, eu quero vender. Ponto. Esse foi o cenário que eu decidi me especializar e é partindo dele que eu tomarei as minhas decisões. Ou seja, entrei no mercado, topos e fundos horizontais, médias emboladas, eu, como jogador, penso que o cenário a meu favor, o cenário diante de mim não está a meu favor. Portanto, eu tenho duas opções: tomar pouco risco ou tomar nenhum risco. Quando eu digo tomar risco, significa pôr as cartas na mesa, comprar ou vender um determinado ativo na bolsa de valores. E o caso contrário também acontece. Isso significa que você está se tornando um trader reativo, porque você reage ao cenário que está na sua frente. Ou seja, cheguei no mercado, topos e fundos ascendentes, média para cima, poxa, na minha condição que eu acabei de falar, que eu me sinto confortável, eu busco exclusivamente por operações de compra. E isso eu falei muito para os meus alunos. Alunos de mentoria, eu não quero falar sobre mentoria aqui nos meus vídeos, porque hoje eu não tenho mais nenhuma turma. Inclusive, em março agora faz um ano que eu montei minha última turma, por escolha mesmo. Estou focado mais nos meus robôs, eu configurei meus algoritmos para operar para mim, mas não é o caso. Eu não quero que você nesse vídeo pergunte, me manda o link da mentoria. Não tem turma ao vivo agora. Tem uma gravação, se você quiser, eu te mando. Aí você vai assistir a gravação da minha última turma, mas não é o caso. Mas vamos lá. Por que eu falei isso agora? Porque esses meus alunos que me acompanharam, desde de muitos anos que eu falo isso, mas ano passado eu reforcei bastante, que é você separar o seu operacional entre filtros e gatilho. O filtro é você, justamente a palavra já diz, filtrar o cenário que você tem na sua frente e ele vai dizer se você ou não vai fazer nada ou vai fazer uma compra ou uma venda. Nesse caso do exemplo das médias móveis, a média para cima é um filtro que me autoriza a compra e me rejeita vendas. Ele não deixa eu vender. Porque na minha estratégia de tendência, para eu operar uma tendência de alta, médias precisa estar para cima. Para tendência de baixa, precisa estar para baixo. Então, esse é o meu filtro. E aí eu encontro um outro conjunto de regras para servir de gatilho. O que é o gatilho? É o que diz agora. O filtro diz o quê? Se é compra ou venda, ou nada. O gatilho diz agora, para não fazer nada, ou para comprar ou para vender. Então, quando você se depara com o mercado, você encara o mercado financeiro, principalmente falando de trade, não somente day trade, mas swing trade também, simplifica muito mais. Eu acredito que essa é uma forma de você tirar um peso das costas dessa pressão de achar que você tem que prever qual é a próxima movimentação e você não tem que prever qual é a próxima movimentação. Muito provavelmente você já jogou algum jogo de videogame, algum desses jogos de carta que seja, banco imobiliário, em que você precisou aplicar esse conhecimento de aqui eu não faço nada, aqui eu preciso tomar uma atitude. E é muito comum a gente ver pessoas que são muito boas em jogos de videogame, principalmente eletrônicos, seja no computador, seja no Xbox, no PlayStation, que seja, em que você administra muito bem as suas finanças lá. Você sabe tomar decisão, você sabe negociar, comprar e vender alguns itens, algumas coisas, e você tem uma experiência, você tem essa maturidade em outro universo que às vezes você tem dificuldade de trazer essa aptidão que você tem para dentro do trading porque você acha que elas não se associam. Mas tem muitos cenários em que a sua habilidade em tomar decisões sob pressão e tomar decisões difíceis em jogos, seja de cartas ou eletrônicos, podem te ajudar e muito nas suas operações na bolsa de valores. Eu acredito que esse vídeo já esteja ficando muito extenso, então eu vou pedir para você já deixar o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo ou faça alguma pergunta, vamos bater um papo. Pode olhar todos os meus últimos vídeos, eu estou respondendo todo mundo, então comenta aqui embaixo. E se você não está inscrito ainda, se você chegou no final desse vídeo e não está inscrito ainda, não perde tempo, se inscreve aqui que vai me ajudar bastante a bater essa meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Valeu, valeu, tchau, tchau.